Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui reunidos para que a gente possa hoje debater um tema muito importante, que é o tema da importância dos conselhos gestores para o município. E a sua importância, ela é de grande relevância, principalmente para as nossas regiões, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Então, hoje, nós vamos trazer esse tema aos olhos do município. De que forma nós podemos integrar ainda mais esses conselhos junto ao município, junto à nossa população, para que, de fato, a gente tenhamos uma condição de saúde muito mais proveitosa e muito mais abrangente para as comunidades que estão aqui na nossa cidade. E hoje, eu quero aqui, mais uma vez, convidar o nosso queridíssimo amigo Antônio Cabral, que vai estar conosco nessa noite aqui para debater esse assunto, e também convidar o nosso queridíssimo professor Vladimir Fernandes, também candidato a vereador pela cidade de São Paulo, para que a gente possa discorrer sobre esse tema. Boa noite, meus amigos, Antônio Cabral, Vladimir, um prazer recebê-los aqui em nossa live hoje. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor Vladimir. É uma honra estar com vocês aqui para discutir sobre conselho gestor, conselho participativo e conselho municipal. Muito bacana. Professor Vladimir, uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cabral. Obrigado pelo convite e a oportunidade de mostrar toda a minha trajetória com os conselhos. Eu sempre fui representante da subprefeitura junto aos conselhos municipais e, ao mesmo tempo, apresentar
apresentar as minhas propostas quanto vereador, como trabalhar com os conselhos gestores. Então, muito boa noite, temos muito a conversar. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, meus amigos, que bom podermos estar aqui reunidos hoje, né, com esse tema que é muito importante para a nossa cidade e demonstra também a força que nós temos na nossa área da saúde e a organização que essa área precisa, né? Bom, amigos, eu gostaria agora de começar a nossa live fazendo uma pergunta para vocês, né? De como funciona e qual a eficiência de uma administração pública para o município de São Paulo. Vou repetir. Como funciona e qual a eficiência de uma administração pública para o município. Na sua visão, Antônio Cabral, como você vê? Bom, a instituição, né, a prefeitura, tá? No caso, nós estamos falando do município, então a prefeitura, ela tem toda a responsabilidade, que é o dever do Estado, do município, é oferecer a saúde. Então, ela tem que ter esse controle. A partir de 1990, com a instituição dos conselhos, ficou muito mais fácil esse controle, através dos conselhos participativos. Agora, o que acontece de lá para cá é que, no meu ponto de vista, claro, sempre, o município, né, os gestores municipais, entendem que devem terceirizar porque não atualizam os concursos, acreditam que os funcionários públicos acabam ficando defasados e colocam, né, passam para terceirização às organizações sociais. E, no meu ponto de vista, o que eu vejo ultimamente é justamente um completo engano nessa percepção, porque a proposta é boa, mas não há efetivamente controle, né? Então, hoje você continua tendo uma defasagem nas consultas, em exames, nas cirurgias, por parte do município, tá? Mesmo você tendo OS ou administração mista, né? Existe alguns locais que você tem parte administração OS e parte administração pública, né? E o que nós estamos vendo aí, o que eu recebo de reclamação, apesar de estar como conselho gestor de um hospital estadual, né, é justamente a dificuldade no atendimento, na marcação de consultas, na demora de cirurgias, enfim. Então, eu acho que o gestor, a prefeitura, através dos seus vereadores, tá, ela tem que ter um olhar maior e um acompanhamento muito mais efetivo nessa relação de atendimento, nessa relação de prestação de contas, porque o formato é muito bom, né? Eu pago X para você fazer Y. Agora, a questão justamente é esta: quem confere isto? Né? Quem confere isso? E nós estamos vendo o quê? A reclamação do cidadão, do próprio funcionário público, das dificuldades que ele vem passando pelo sistema municipal de saúde. Esse é o primeiro ponto de vista meu. Entendi, Cabral. Bom, professor, na sua visão, como você enxerga essa questão da administração pública do município? Carlos e Cabral, todo munícipe, quando ali ele procura por qualquer serviço público, é aí que ele vai questionar toda a questão da administração pública. Você vota no prefeito e toda a sua equipe que vai trabalhar por ele, fazer a gestão pública durante esses 4 anos. E assim se dá no nível estadual e presidente, mais especificamente do município. Então, quando você vê que aquilo que você paga através dos seus impostos não é retornado para você, é aí que você vê as condições que estão a administração pública. De modo geral, eu especificamente que estou na gestão pública já há 4 anos, consigo observar alguns elementos que o Cabral trouxe à tona. Nós temos que decidir, quanto município, se nós vamos investir no plano de carreira
para os nossos funcionários públicos, se vamos abrir concursos públicos, para que melhor a gente possa atender a população, ainda mais aquela população mais carente, onde o serviço público pouco chega até eles. Evidentemente que nós temos um orçamento a ser discutido, isso ao longo do programa nós iremos falar, e esse cobertor muitas vezes é curto. Aí que você tem que ter experiência em administração, equipe eficiente, para que você possa utilizar a tecnologia e utilizar todos os recursos que você tem do poder público para fazer uma melhor gestão. Isso se dá na saúde, na educação, isso se dá no transporte, enfim, em todos os segmentos que nós temos divididos em secretarias. Então, hoje, eu digo a você que o papel do vereador é justamente isso. Quando eu contento, o vereador ou os vereadores, os 55 vereadores, aqueles eleitos democraticamente, eles têm que fazer o papel de fiscalizadores, né? Eles podem propor, mas fiscalizar as ações e que elas sejam mais efetivas. Então, nós temos que corrigir algumas rotas, alguns rumos, evidentemente, né? Falaremos um pouquinho das subprefeituras, mas justamente para que a gente possa fazer com que chegue o munícipe a melhor qualidade em saúde, educação e transporte, e caberá a nós, os vereadores futuros, cobrar isso do futuro prefeito, Carlos. Entendi, professor. Bom, e já nessa esteira, eu gostaria de chamar aqui a atenção ao professor Vladimir, e depois eu quero ouvir o Cabral a respeito, sobre o orçamento que a prefeitura destina, né, para essa realização dessas políticas públicas. A seu ver, professor, esse orçamento, ele é compatível, ele atinge a sua totalidade aí nas ações necessárias para que o município execute com maestria esse trabalho dessa política pública? Carlos, você sabe que se você perguntar isso para o gestor público, ele vai dizer quanto mais, melhor, para que ele possa fazer a administração. Mas hoje, primeiro, vamos pensar, de onde vem os recursos que é aplicado na gestão pública? Ele vem através dos impostos que nós pagamos. E aí que o munícipe fica muito bravo, porque todo esse recurso que vem, ele acaba sempre questionando que não vem melhorias para ele. Então, são todos os tributos, desde o imposto da sua casa que você paga, através até de outros impostos diretos e indiretos, e isso acaba não tendo resultado na vida do município. O gestor, hoje, como eu havia dito há pouco, ele é aquele que vai pegar o pouco recurso que tem, né? Porque grande parte hoje, a questão maior que se tem hoje, nos três âmbitos de administração pública, estadual, federal e municipal, é o que você gasta para manter a máquina, né? O que eu chamo de máquina? Quanto você gasta para pagar funcionários, para que você possa pagar água, luz de todos os prédios, aluguéis, e você sobra muito pouco para o que nós chamamos de investimento. E o que é investimento? Investimento é que você vai lá construir escolas, vai construir ruas, asfaltar, gasta-se, então você tem pouca folga. Mas por que justamente gasta-se muito mal? Algo que muitas vezes nós não gostamos de fazer, que é o planejamento. Se nós organizarmos e planejarmos, e hoje utilizarmos a tecnologia em demasia, nós vamos fazer com que a máquina pública ela tenha uma eficiência. Assim como a empresa ela tem, e aquele seu gestor da sua empresa, ele quer que ela tenha uma eficiência, você também tem que ter no poder público. Essa visão de que você vai gastando, né, alguém paga por isso, né, aquilo que a gente já sabe. Não existe almoço de graça. Alguém está pagando por isso. Ou alguém está deixando de receber o serviço. Vamos pensar dessa forma. Então, vai faltar a creche, vai faltar a equipe para corda de árvore, pouca equipe de tapa-buraco, limpeza de bueiros e rios em época de chuvas. Então, quando nós temos uma gestão desqualificada, Carlos, nós chegamos nessa de ter esse caos
Então, hoje, você precisa de eficiência. Então, controle, a gente vê um programa eleitoral com diversas propostas de prefeitos. Você tem que perguntar, meu amigo, de onde você vai tirar esse recurso? Né? Da máquina de executar, como é que você vai fazer com que ela funcione? Essas são as perguntas cruciais para o seu candidato que você está ali escolhendo, para que faça a diferença na vida das pessoas. Não é isso, Cabral? Um segundinho, peraí. Bom, o Cabral acho que foi corrigir alguma coisa da conexão dele, mas eu quero aqui já colocar, professor, e nessa questão, como fica o papel das subprefeituras, né? Que papel as subprefeituras exercem sobre esse orçamento para a realização da manutenção desses equipamentos de saúde? A ideia da criação de uma subprefeitura, ela é muito interessante, cara, porque você tem uma cidade como São Paulo, que é várias cidades de uma cidade única. Então, com as suas grandes mazelas, se você centralizar a administração, fatalmente você vai ocorrer em muitos erros, né? Então, as 30 e poucos subprefeituras que você tem, ela tem o papel de pegar de 2 a 3 bairros grandes, que muitas vezes tem população maior que muitas cidades do Brasil, e aí você tem que ali levar água, saneamento básico, educação, saúde, você tem que levar ali o serviço de zeladoria, que é poda de árvore, limpeza de bueiros. Você tem toda uma infraestrutura, Carlos, a ser feita nas subprefeituras, né? Ou para fazer nas comunidades, que é feita justamente por quem? É feita pela subprefeitura. Então, o papel dela é crucial hoje na administração. Ela tinha uma característica antiga, na qual os recursos também eram divididos. Não que hoje não seja, mas ali se tinha muito mais liberdade. Quando foi criado o projeto dessas subprefeituras, ela tinha um orçamento muito maior, muito mais volumoso. Você tinha junto, você tinha as coordenadoras de planejamento urbano, coordenadoria de administração, e você tem guarda-chuvas onde você faz a administração pública. E antigamente você tinha a coordenadoria de CADES, que é de desenvolvimento social, que hoje já não tem mais. É uma característica diferente. Pois bem, a forma que está organizado ela permite ao prefeito recolher locais, todos os dados, para que possa criar ali as políticas públicas nos bairros e chegar ali onde deve ser nas comunidades mais carentes. É dessa forma que é feita a administração através das subprefeituras. Aliás, inovador, porque no Brasil eu não conheço nenhuma outra cidade que tenha algo tão volumoso como São Paulo. É uma experiência, uma das únicas. Quero aproveitar, então, professor, sobre esse aspecto e na visão do Conselho Gestor, Cabral, você entende de que forma a administração desse orçamento e a participação das prefeituras com relação ao Conselho? O Conselho tem algum poder de interferir com relação a essa administração? Tem o poder de poder solicitar uma maior verba de orçamento para as ações? Isso é possível? Eu gostaria de entender qual é a visão do Conselho e qual o alcance do seu braço para essa questão. Ok. Poder não. O nome já fala, é Conselho. Tá? O que precisa haver, é o que eu bato muito nessa tecla, tá? Precisa haver um entrosamento entre o Conselho, os conselheiros, os vereadores, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde. Para quê? Porque cada um tem o seu papel importante, tá? Para que faça uma saúde melhor. O que acontece?
Isso é na minha opinião, na minha visão, que eu vejo, tá? O conselho ele acaba sendo feito através de feudos, né? Através de feudos. Muitos conselheiros não têm noção do que eles estão fazendo, porque eles foram indicados pelo vereador ou indicados pelo secretário, pelo subsecretário, pela subprefeitura, e ele está lá como conselheiro, que é uma função extremamente importante, que muitos acham que não tem valia nenhuma, mas tem, inclusive não só valia, como responsabilidade. Então, quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Mariporã, eu participava, não tinha muita voz, porque eles calavam, mas eu participava da previsão orçamentária do ano seguinte para a saúde. E olha que absurdo, eles colocaram para a verba de capacitação para um município que tinha, na época, 2.000, só para vocês terem como exemplo, 2.000 funcionários, eles tinham R$2.000 de verba anual para capacitação dos colaboradores da saúde. E eu rechacei aquilo em plenário, pediram para mim fazer documentos e tudo mais, mas é aquilo, o prefeito estava fechado com a Câmara e tal, e a coisa não fluiu. Então, o que eu vejo hoje é justamente isso, é a consciência do conselheiro, segmento usuário, tá? E não uma briga com o vereador, uma briga com o secretário, mas sim que cada um coloque a sua posição do lado que se encontra para que cheguemos a um consenso. Agora, veja bem, o que a gente entende é que o orçamento destinado para a saúde no município, ele é mais do que suficiente. A dificuldade está onde? Na divisão das várias áreas da saúde, né, como esse exemplo que eu dei de Mariporã em 2012, R$2.000 para pagar a capacitação anual de 2.000 funcionários, não tem sentido, né? Então, eu acho que o conselheiro ele tem que entender o papel dele naquele momento, tá? E em comunhão com as outras partes, com o vereador, com o secretário, com o subprefeito, enfim, com o prefeito, para quê? Para que se faça um orçamento de acordo com a necessidade do município e do cidadão, e não aquele orçamento que vai simplesmente atender a necessidade de um vereador que está solicitando alguma coisa a mais, ou do prefeito, enfim, aquilo que a gente sabe, mas não aprova, mas também não prova, né? Eu acho que é isso. Eu vejo hoje, no conselho gestor que a gente participa, né? Eu vou aproveitar aqui e usar essa live, que eu acho que é importante, tá? Você, Carlos, conhece o meu trabalho, o professor Vladimir, algumas pessoas, talvez, eu não sei quantas pessoas já estão na nossa audiência aí, né? Da luta que eu faço junto com o Conselho Gestor, na presidência da Comissão Executiva, a gente vive brigando para discutir justamente, chegar no consenso das coisas, e a gente nunca chega, né? Nós fazemos denúncias e tudo mais, aí saiu uma denúncia que um deputado viu, aí apareceu lá, não precisou marcar visita, nada, chegou simplesmente no hospital, foi atendido pela diretoria, coisa que nós, do Conselho Gestor do hospital, não somos atendidos. Ele teve o privilégio de ser acompanhado pela equipe da diretoria técnica para uma visita no hospital, onde ele delatou uma série de irregularidades que nós já havíamos relatado, porém o hospital respondeu para ele prontamente. E até este momento, o hospital não marcou uma reunião conosco, não deu satisfação, não respondeu os nossos e-mails, né? Não deu a mínima satisfação. E nós, conselheiros, somos representantes legais do usuário, nós somos eleitos, tudo mais. Então, perceba, tá? O político, ele tem um acesso, que é respeitado, eu respeito isso, ele tem um acesso mais fácil. Agora, o conselheiro, que é eleito pela comunidade para exercer o seu papel, a diretoria técnica, né, as secretarias, não dão a mínima para este conselho. Por quê? Né? Porque aquele que se rebela, que quer fazer o seu papel, ele é alijado do processo. Então, eu acredito que é importante
esse consenso, essa participação dos conselhos, mas é importante também que o vereador, e no caso aqui, a gente está fazendo a explanação junto com o candidato a vereador, professor Vladimir, que tem essa visão de ajudar a formar um conselho realmente participativo, tá? Que tem que se discutir, que tem que respeitar as hierarquias, mas que tem que ter liberdade para colocar o quê? A vontade do usuário. Porque o conselheiro, dentro das unidades, ou dentro do hospital, ou dentro do próprio conselho municipal, tá? Ele tem uma visão melhor que a sua, Carlos, que está num outro segmento, que a do outro que está num outro segmento, porque a gente está vivendo o dia a dia. Só que o cidadão nessa cidade, ele é suplantado de participação. Ele só tem o mérito de participação porque o sistema obriga que a prefeitura, o Estado, tem que ter, a federação tem que ter a participação dos conselhos. Do contrário, não se daria a mínima. O que a gente vê em muito município pequeno, né, é que o conselho estadual, o conselho municipal, que tem que ter sua eleição, é uma eleição manipulada, e muitas vezes as reuniões, isso é uma denúncia mesmo, eu vivi isso lá em Mariporã no início. Há muitas reuniões, elas são feitas com portas fechadas entre prefeito e secretário, e depois se passa o livro de ata para os conselheiros assinarem. Por quê? Esses conselheiros foram indicados pelos políticos. Isso não pode acontecer, o conselho é participativo. Então, eu vou cobrar muito do professor Vladimir, quando eleito for, justamente essa atitude em cima dos conselhos, em cima da participação da verificação das contas públicas, né? Do que a OS tem que atender e do que ela tem que receber. Desculpa, é um desabafo. Cabral, é perfeitamente compreensível a sua indignação, porque realmente amigos que estão nos acompanhando agora pelo Facebook, pelo Instagram, é realmente muito triste essa realidade que nós encontramos hoje na administração da nossa saúde aqui da nossa cidade, quando a gente vê esse desrespeito aos conselhos gestores, né? E olha que hoje estamos aqui com o Marco Antônio Cabral, ele é ativo do hospital, do Complexo Hospitalar do Mandaqui, e que hoje se vê numa situação muito vexatória aí com relação a essa questão. E eu quero aproveitar, o Cabral, e fazer essa pergunta ao professor Vladimir. Professor, qual a importância da participação do vereador eleito, né, pelos munícipes aqui da nossa cidade, para ajudar na concepção e na administração dos conselhos junto a esses mecanismos de saúde do nosso município? Professor? Cabral, eu vou transferir a pergunta a você, então. O professor deve estar reconectando aí, caiu a conexão dele, mas na sua visão, Cabral, você como presidente do Conselho, de que forma você vê a participação para que possa ampliar, para que possa auxiliar a participação dos conselhos e que os conselhos consigam ser respeitados? Na sua visão, qual é a participação que um vereador pode ter para que a gente melhore esse mecanismo? Ele junto com os conselheiros, estar fazendo visitas nas unidades de saúde, né? E também o próprio vereador, que ele vai ser eleito, né? O que acontece? Ele instigar a população a participar das reuniões dos conselhos, são reuniões públicas. O que a gente percebe é que as pessoas ou não conhecem os conselhos, ou, não, tudo bem, o Cabral está no conselho, ele vai resolver para a gente. E muitas vezes você fica sozinho, porque o gestor, ele acaba virando a coisa como pessoal, tipo, você está falando, a população não está falando nada. Por quê? A população, ela diz assim,
E essa consciência tem que mudar também em relação ao vereador, ao deputado, ao senador. Você vota e deixa ele lá, né? Não, ele está me representando. Sim, ele vai te representar a partir do momento que você também direcionar para ele as questões e mostrar para ele, olha, você não está agindo de acordo, você não está vendo isso. Chamar a atenção, para quê? Para que realmente haja participação, para que o gestor ele não diga o seguinte, né? É pessoal, no meu caso especificamente, né? O Cabral é pessoal, ele não gosta de ciclano, de beltrano e tal, então ele fica. E não é, o que eu procuro fazer como presidente da comissão executiva, não do conselho, presidente da comissão executiva do conselho gestor, né? Realmente dar vida à obrigação do Estado, o dever do Estado, tá? Para cumprir com o cidadão aquilo que a própria Constituição oferece. Agora, o cidadão também tem que participar cobrando isso do gestor público. Então, eu acho que também um dos papéis fundamentais, do meu ponto de vista do vereador, é fazer essa junção entre o vereador, o Conselho Municipal instituído, que ele é eleito, mas também trazer a população nessas conversas. Porque só aí, só ouvindo o cidadão, que nós vamos saber exatamente, tá, o que está ocorrendo, tá, naqueles polos que muita gente não tem em São Paulo, o município de São Paulo. Então, de repente, aquele conselheiro lá de Taipas, ele pode dizer, tá, o vereador, o conselho, que lá está tendo dificuldade no atendimento, que está faltando seringa, que está faltando copinho, ou que o médico não está indo, ou que a secretária não está indo, enfim. Né? Então, trazer para o cidadão também a responsabilidade desta participação, de conjunto, fazer a saúde melhor. Porque, do ponto de vista de verba, eu acho que as verbas são suficientes, cabem serem direcionadas um pouquinho melhor. Não sei o que o senhor acha disso. Entendi, Cabral. Entendi e entendo perfeitamente que essa é uma situação que realmente carece de muita atenção mesmo. E aí já vou transferir a minha pergunta ao professor Vladimir. Professor, na sua visão, de que forma o vereador vai poder entrar nessa seara para poder auxiliar o conselho desses mecanismos de saúde da nossa cidade? Carlão e Cabral, primeiro pedir desculpas porque o sinal caiu, internet, enfim, a gente faz todos os testes e mesmo assim tem essas falhas. Dizer para vocês primeiro todo o histórico dos conselhos. Ouvi a fala do Cabral, as suas queixas em relação aos conselhos. Dizer primeiro que eu, como gestor público, na Subcasa Verde, eu era o representante junto aos conselhos. Conselho Participativo, Conselho do CADES, que é o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho Gestor, muitas vezes os conselhos que tem junto à saúde, enfim, então a experiência que eu tenho muito grande quanto à administração dos conselhos gestores. Na Constituinte de 88, ali, de uma forma democrática, foi votado para que tivesse muito mais participação popular, que fosse criados os conselhos. Muito embora lá em 81 já se tem um primeiro conselho organizado de saúde. Então, a partir da Constituinte, foi-se criado os conselhos. Então, através da participação popular, através das entidades de classe, enfim, houve-se uma participação muito grande nos conselhos. Aí o que acontece? O que o Cabral levanta a todos nós. Você convencer um gestor público, um subprefeito ou qualquer diretor de hospital a ser participativo, ele é muito difícil de se ter isso. Opa, hoje realmente nós estamos aqui com o sinal oscilando muito.
E, Cabral, o professor estava falando a respeito da importância do vereador para auxiliar esses conselhos em todas essas ferramentas de saúde do nosso município. E você vê as coisas. Até a internet deu uma rasteira nele, né? Mas a gente... Complicado. Essa vai ser uma das suas dificuldades. Falou em conselho, é uma dificuldade. Tem que encarar, né, Cabral? Não tem jeito. É uma situação que a gente tem que vivenciar e encarar de frente, porque, de fato, a gente entende a importância que os conselhos gestores têm para a administração desses mecanismos de saúde que o município oferece. E vocês têm um papel fundamental, um papel de suma importância, que a gente consiga traduzir isso em benefício para o munícipe, em benefício para a população, que tem uma gestão mais administrada e mais consciente, né? Então, isso, de certa forma, nos auxilia bastante. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à nossa operação. Puxar aqui mais perguntas. A gente tem várias pessoas aqui participando conosco aqui, né? Só um segundinho. Bom, Cabral, vamos dar sequência? O sinal do professor está oscilando. Pode falar, vamos lá. Eu verificar aqui, só um segundinho. Pode falar. Não estou te ouvindo. Vamos lá, Cabral. Agora sim, vamos lá. Pode falar. Uma visão com relação à terceirização da saúde, né? A relação das OS, né? Como você, como presidente do Conselho Gestor, enxerga essa participação dessa terceirização? Você pode nos detalhar isso de forma melhor? Veja bem, tem uma posição antagônica para aquilo que começou da iniciativa privada. Mas o que eu vejo nesses 17 anos de participação do Conselho Gestor do Hospital do Mandaqui é que se critica muito o funcionalismo público. Porém, quando se coloca o S, você vê a disparidade nos salários. Por exemplo, a Santa Casa de Birigui, que estava lá no Mandaqui, que saiu hoje, né? Ela era alvo de várias denúncias, né? E quando você pega o salário de um médico de OS, quando ele é contratado pela OS, né? com a pecha de que, se ele não trabalhar direito, ele pode ser mandado embora, diferentemente do funcionário público, enfim. Só que esse funcionário, esse médico de OS, ele entra ganhando, tá? Pelas mesmas 20 horas que o hospital, no caso, eu vou falar do Hospital Estadual Mandaqui, tá? Ele entra ganhando por volta de R$8.000 para fazer 20 horas semanais, e o médico, funcionário público, para 20 horas semanais, ele ganha, pela última vez que eu tive acesso a documentos do RH do Mandaqui, ele ganha por volta de R$2.500. Né? Sem contar a dificuldade de material que é disposto, insumos. Então, o funcionário público que trabalha no médico, enfermeiro, vou falar especificamente dessas funções, que funcionam dentro de uma unidade de saúde, eles são verdadeiros heróis, não são agora durante o Covid. Eles são heróis há muitos anos.
Porque o Estado, o município, para as OS, tá? Ele faz o quê? Ele simplesmente sucateia, que é as denúncias que eu venho fazendo, ele sucateia, ele tem um descaso total. Aí, quando ele implanta a OS, agora é um mundo maravilhoso. E não é um mundo maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, ontem, aí eu recebi uma denúncia, uma senhora estava no pronto-socorro lá daqui, atendido pela OS Santa Casa de Birigui. Ela ficou dentro da sala de medicação e não tinha maca. Isso ontem, às 11 horas da manhã, ela só foi liberada hoje, às 7 da manhã. Às 7 da manhã. Então, é uma OS, é funcionário público, não. É a má gestão dos recursos. Por quê? Se paga mal para o funcionário público e paga para o OS, eu não sou contra o OS, mas paga para o OS 3, 4 vezes mais. Só que aí não existe controle. Supostamente existe, mas não existe. E aí que eu vejo o papel fundamental do vereador, dele estar acompanhando, se for OS, dele estar acompanhando esses recursos, acompanhando o atendimento, que é o que não aconteceu no Mandaqui, porque nós não temos condições de estar lá. Né? A diretoria técnica não nos atende, não fala conosco, não nos dá informação. Então, acontece isso. Eu fico sabendo através de usuário, através de denúncia, essas coisas que acontecem que são absurdas. Agora, imagine acontecer com uma pessoa, uma ente querida nossa, 77 anos, e ficar dentro de uma sala de medicação que não tem maca. Muitas vezes o SAMU fica lá, o SAMU bombeiro, ele fica parado por horas, porque o hospital não libera a maca. Ele traz o paciente, o acidentado com maca, e o Mandaqui não libera. Então, veja bem, é um verdadeiro absurdo. Aí, quando você denuncia, eles falam, né, da empresa, não, está tudo bem. Não está tudo bem coisa nenhuma. Por quê? O deputado só foi porque agora é momento político, né? Deve ser momento político, hoje em dia devia ter algum interesse. Houve umas denúncias que vieram para nós também, que eu já tinha denunciado. Ele esteve lá, aí a diretoria recebeu ele, atendeu ele, fez tudo com ele, coisa que não faz com os conselheiros eleitos do hospital Mandaqui. Né? Por quê? Porque nós somos críticos. Esse conselho que existe hoje no Mandaqui, que teve que entrar na justiça para retomar, através de mandado de segurança, esse conselho, ele é participativo, ele é ativo, ele aponta. Só que para a diretoria técnica não é interessante ter um conselho como esse. Então fica a população, o usuário do Mandaqui, os funcionários do Mandaqui, eles ficam meio que alijados do direito deles. Né? Porque aí tem os asseclas de deputado, de vereador, né, que diz que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, porque existe tráfico de influência. Né? Você faz o político, hoje ele faz curral eleitoral dentro dos hospitais. Então ele conversa com o diretor, eu te alivio aqui, você atende o meu clã aqui, atende os meus asseclas, atende os meus cidadãos, os meus correligionários. A gente acaba com isso. O hospital é público, ele tem que atender todo mundo na mesma igualdade. Então, eu prego, senhor, professor Vladimir, que o senhor haja dessa forma. Que só assim a população vai ter respeito pelo político e vai acreditar realmente que existe a possibilidade de se mudar. Que recurso tem? Eu falo do Mandaqui, recurso tem. Agora, para o OS paga 8 mil, 9 mil para o médico, e para o médico do funcionário público 2.500. Você sabe quanto que é o salário mínimo de um auxiliar de enfermagem dentro do hospital estadual? R$600. Ele passa do piso nacional por conta dos penduricários. Agora, como é que pode isso? Entendeu? Então, eu acho que o vereador, como ele faz leis, no âmbito municipal, no caso, ele tem que estar atento a isso. Eu não posso dizer que no município esteja acontecendo isso, porque se eu falar, eu vou estar mentindo, porque eu não estou tendo acesso. Eu tenho acesso ao Estado, ao Conselho Gestor. Tá? Então, o papel do vereador é importante. As pessoas têm que entender, têm que participar dessas lives para conhecer, né,
olhar frente a frente o candidato, como eu estou olhando para o senhor aqui, tá? Para cobrar isso, tá? E apoiá-lo, que você faça isso também. Porque vai ser a única maneira que nós vamos ter de mudar a saúde desse país. Cabral. O SUS é a melhor coisa do mundo. Ele funciona, ele tem recurso. Veio agora, não sei se o Carlos teve acesso a isso, veio lá a saúde privada, 195 milhões, a saúde, o SUS, 150 milhões, se não me engano, mais ou menos isso. Né? Então, o recurso tem. O que precisa ser é melhor gerido. E quem pode gerir isso? Além do governante, do presidente, do governador, do prefeito, os vereadores, os deputados, os senadores, que devem acompanhar isso, tá? numa peça orçamentária, numa discussão com conselhos participativos. Eu vejo dessa forma. Você sabe, Cabral, até estava falando um pouquinho do histórico dos conselhos, né? Que lá em 88, a ideia era que você criar uma participação popular muito mais efetiva, para que a população organizada ou individual participasse dos conselhos e ali ela pudesse também participar da administração pública. Olha, como você disse, recurso existe, né? O recurso está ali. Então, o que precisa, o que é? É justamente você ter com que nós, de uma forma organizada, também participe dessa administração, de você chegar no pronto-socorro, no hospital, no seu posto de saúde, e você que é usuário do sistema, saber aonde aplicar os recursos, o que falta, o que pode ser reivindicado para o prefeito, para o subprefeito, enfim, a participação ela é muito, muito boa, importante. Então, a ideia da criação dos conselhos, ela é excelente. Participação popular na gestão pública. Esse é o intuito. Acontece que você levantou alguns pontos que é verdadeiro, que eu acompanhei muito isso. Para que muitos saibam, em nível municipal, muitos dos conselhos acontecem no âmbito da subprefeitura. Então, ali, o Conselho Participativo, como você citou, o Conselho de Meio Ambiente e alguns outros conselhos que são tocados em nível de subprefeitura. Aliás, o representante é o subprefeito. Como ele não pode aparecer em muitas reuniões, então existem os assessores, que era o meu papel de tocar esses conselhos. E ali, em todos os níveis, a gente vê a influência política, Cabral. Há uma influência muito grande política, de políticos, os quais muitas vezes querem o domínio político do território, querem o domínio político da situação, mas não de resolver as questões. Até porque, Cabral, um vereador ele tem uma emenda parlamentar, não sei se você tem noção disso, ele tem uma emenda, em média, de 3 milhões de reais. Se ele quiser resolver realmente qualquer situação de saúde, por exemplo, ele chama o conselho gestor e vai discutir como gastar esse dinheiro ali no seu âmbito da saúde. Existe uma coisa interessante, porque normalmente o vereador ele escolhe a obra que ele quer, obra política, que vai render frutos a ele. Então, você pode ver que, muitas vezes, algumas UBSs, elas são desprestigiadas por emendas parlamentares. Emenda que você pode fazer uma pequena reforma, que você pode comprar utensílios médicos, hospitalares, enfim. Então, esse domínio político está muito caracterizado hoje, infelizmente, nos conselhos. É para ser uma representatividade. É interessante, até te falo, você falou do Conselho Participativo, nós temos notado ultimamente que o esvaziamento do Conselho Participativo, ele já foi muito atuante. Ele já foi extremamente atuante. Eu me lembro lá no começo como existia aquela disputa. Hoje, infelizmente, está esvaziado, porque era tamanha a influência política que ficou para trás. Aí tem outro aspecto. Como é que o gestor público, como é que os gestores públicos, eles veem os conselhos? É interessante isso. Dentro da cartilha dele, de quando ele foi ali sentar, se é que ele sentou para estudar gestão pública, ele não estudou os conselhos. Ele acha que é um bando de desocupados que vai incomodar a ação dele. Infelizmente é isso. Ele não sabe ouvir, ele não sabe ser participativo dos conselhos. E sendo que é um instrumento fantástico para ele de gestão, ele ouvir e ali acatar os conselhos vindo do conselho,
gestor, vai facilitar a administração dele. Vai ser mais justa, mais direta, sem interferência qualquer. Infelizmente, não tem essas consequências. E falo para você de coração, eu estou na gestão pública desde 2006, ora entrando, ora saindo. Esses últimos 4 anos, eu estive na gestão aqui da Subcasa Verde. Eu era, junto à supervisão de saúde, aquele que trazia todas as suas resoluções para um colo. Porque, dentro do meu cargo, como coordenador de governo local, e depois supervisor de planejamento urbano, é impossível que eu não converse com o Conselho Gestor de Educação e de Saúde, e participativo. Não tem como, é impossível que não ocorra isso. E ali tem uma característica toda de que a organização do território, como eu era supervisor de planejamento, então nós sabemos a área que tem um déficit maior de saúde, e ali, olhando pela saúde local, nós planejamos trazer para cá uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, de ter um terreno adequado para uma construção, também pelo BID, de uma UBS. Então, todas essas questões de organização e discussão do território era feito por mim, junto à supervisão de saúde e junto ao Conselho Gestor, né? É claro que cada região, cada local, perdão, tem o seu Conselho Gestor de Saúde, a sua UBS, e tem a sua especificidade, que muitas vezes, em nível de subprefeitura, eu não resolvo, né? Eu resolvo em termos de secretaria, são recursos que eu preciso para mudar ali. Mas nós fizemos uma coisa interessante, Cabral, na nossa gestão, que é, nós trouxemos 3 milhões de reais em valores de parlamentares. Nós fizemos um mapeamento de vereadores que tinham na minha região votos. Meu amigo, você teve votos lá. Vamos levar uma emenda para a minha região? Demos até um leque de possibilidades. Nós temos aqui obras de saneamento, de asfalto, e nós temos UBSs. As UBSs precisam da ajuda. E nós conseguimos, nesses anos, muito embora seja em 4 anos, não importa, mas nunca havia feito isso, nós conseguimos 3 milhões para gastar ali no nosso orçamento local. Porque, especificamente, a minha sub, ela era o último orçamento. Olha só que coisa maluca. Nós temos quase 400 mil habitantes e eu tenho o último orçamento. Não é uma disputa, mas é ter algo proporcional, né? Então, é isso que realmente ficou muito a desejar. Então, esse olhar muito apurado, Cabral, com relação aí você até tem uma questão a ser discutida que foi colocada pelo Carlos. A participação de um vereador. Eu sou fruto de um gestor que participa dos conselhos. Não há como ser diferente. Eu sei a dificuldade de cada conselho, do Conselho de Meio Ambiente, quando quer plantar uma árvore, quando quer discutir a questão de uma rua que tem que ser arborizada, quando quer fazer hortas comunitárias. Eu sei as demandas dos postos de saúde, são mais postos, mas as UBSs, né? Ou AMA. Nós temos aqui um movimento sendo feito para uma UBS, para que ela se torne um AMA, 24 horas, porque é tamanha demanda. Nós temos aqui uma comunidade Lidiane, que eu participo nesse momento, quer dizer, participei, agora estou afastado, na urbanização dessa comunidade, Cabral. Fica atrás do Carrefour Limão, aqui próximo do bairro do Limão, no bairro do Limão, perdão. E ali, o que a gente tem ali de interessante? Cresceu-se tanto a população local, que hoje só o posto de saúde, nossa UBS, não anda mais conta. Ali nós destinamos também uma área para ser construída uma UBS. Cabe ao vereador ter essa visão. Grande parte dos vereadores precisariam ter essa visão de gestão pública, de olhar para os conselhos gestores. Então, sem dizer o conselho gestor, Cabral, de habitação, que tem um papel fundamental quando se constrói unidades habitacionais. Pouco se pensa em 2 coisas, em 3 coisas: escolas, UBS, para aquela população que você está removendo, está assentando, escola, UBS e lazer. Se faz os conjuntos habitacionais a seu bel prazer. Esquece de ter esses equipamentos. É necessário que se tenha concomitantemente a instalação desses equipamentos. Senão você impacta em demasia no local. Então, essa visão, graças a Deus, eu tenho. Por isso eu quero ser vereador e por isso eu vou ser vereador,
para que possamos trabalhar. Tanto é verdade que nós, o nosso grupo de trabalho, nós vamos nos dividir em comissões. Comissão de saúde, comissão de educação, de mobilidade, de ações sociais, para que nós possamos ouvir os conselheiros. Nós vamos estar direto com eles, sem a influência política. Que te falo mais ainda, você disse dos políticos, há uma influência de algumas igrejas neopentecostais que estão indo atacar todos os conselhos. Não teria problema nenhum a participação deles, desde que nós tenhamos um conselho, uns conselhos de qualidade. Porque se for só pela influência política, a gente não vai avançar nessas questões. Então, hoje, nós estamos diante dessa situação. As influências políticas de organizações políticas, partidárias e religiosas, e estamos, do outro lado, diante de gestores que não entendem o papel, justamente dos conselhos. E aí, se me permite, eu vou também para essa seara dos meus amigos funcionários públicos. Cabral, quando você vai em uma subprefeitura, você tem um quilate de funcionários que entende da máquina. Muitos são excelentes. Eles estão há 40 anos. Eu tenho funcionários há 40 anos na máquina, mas no mínimo 30 anos eles têm. Olha só que interessante que eu estou te falando. Porque assim, como não há renovação, como não há concurso público, esse pessoal está na máquina. Eles saem, são chamados para ocupar o mesmo cargo. Olha só, já estão aposentados. Porque não há concurso público. Tinha-se a ideia de que a terceirização dos serviços públicos seria de grande qualidade, seria maravilhosa. Mas tem se demonstrado justamente o contrário. Corrupção em excesso, exploração de mão de obra, no sentido de você não pagar o quanto vale o profissional. Então, você desqualifica esse profissional pagando menos e, necessariamente, o serviço não é de qualidade. Interessante isso. Então, ainda mais a corrupção, o desvio, tem se visto isso muito na prática. Então, hoje, nós temos que pensar, o próximo prefeito tem que pensar isso muito rápido. De que modelo nós vamos seguir para o Brasil? Ou que nós vamos seguir para São Paulo, para o município? Nós vamos fazer com que tenha concursos públicos, vão valorizar, fazer o plano de carreira desses funcionários, que isso sim, muitos estão desmotivados, muitos estão anos fazendo a mesma coisa e não há nada que o motive, mas são muitos bons. Saibam que tem profissionais que sabem tudo da subprefeitura e sabem resolver os problemas. Nós precisamos desses profissionais. E, aliás, eles estão se aposentando e nós não estamos renovando a máquina, né? Então, esse olhar precisa ver. E saiba você também que existe comentários da terceirização também da educação. Olha só, nós vamos chegar, né? Então, nós temos que ter muito esse cuidado. Nós temos que ter uma visão muito maior da máquina pública, valorizar os funcionários públicos, abrir planos de carreira e valorizar o conselheiro. O conselheiro, você sabe melhor que ninguém, é um cidadão que sai da sua casa, não ganha nada para estar ali, mas tem um amor pelo que faz, quer modificar alguma coisa. Então, isso é muito raro. Pessoas que queiram fazer a diferença. Uma das razões da falência do Conselho Gestor é justamente isso. O camarada não ganha nada. O subprefeito não recebe ele, né? De toda a lei que precisa ser feita ali, que ele tem autonomia, ele não é ouvido, então acaba acontecendo o quê? Desestimula. Ele acaba deixando de lado. Não sei se você sabe que o Conselho Gestor, por direito, ele tem que ter uma sala na subprefeitura, com computador, para que ele possa ali se reunir e ter uma participação. Então, assim, nós até conseguimos na Subcasa Verde um espaço para eles, mas por aí, Cabral, poucos têm essa visão. Então, essa dificuldade, Cabral. Estamos lá há 17, eu estou há 17 anos, o Conselho existe desde 96. Uhum. Nós não temos um lugar, o hospital foi reformado, nós não temos uma sala sequer. Tá? E a questão do Conselho lá no qual eu presido, até 2018,
não tínhamos a ingerência de políticos dentro do Conselho. A partir do momento dessa gestão atual, aí começou a ter a participação de políticos, e a gente está nessa bagunça até hoje. Entendeu? Porque existem outros interesses que não aqueles dos usuários em atender os próprios usuários e dar uma condição, que é o que eu sempre falo, né? O colaborador, o trabalhador, ele precisa ter condições para atender o usuário. Se ele não tiver condições, ele vai atender muito mal o usuário. Né? Então, acho que esse é um olhar para o vereador, o novo vereador, tá? Ficar bem atento a esse detalhe. Conciliar todas as partes. O político é necessário, mas tem que se conciliar junto com a gestão e junto com o cidadão. Amigo Vladimir, nós estamos aí com o tempo já exíguo. Realmente 1 hora passa muito rápido. Infelizmente, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas é Brasil, né, gente? Infelizmente é isso. Eu quero, de antemão, aí, agradecer a participação do Cabral, agradecer a participação do professor Vladimir, e eu queria deixar para cada um de vocês uma última resposta à minha pergunta. E aí eu quero falar primeiramente para você, Cabral, e peço que seja breve, para que a gente não se estenda muito no nosso tempo, mas, assim, na sua visão, e como um recado para todas essas pessoas que estão nos assistindo, de que forma os conselhos gestores podem auxiliar nesse próximo mandato a Prefeitura do Estado de São Paulo? Bom, participando, conhecendo as propostas dos candidatos que depois eleitos, cobrar esses candidatos eleitos e ter consciência que a participação da população nas reuniões, nas colocações são importantes, mas entender, eu acho que aí é uma questão, é uma crítica que eu faço há muito, é que não espere que o vereador, não espere que o gestor público, né, resolva o problema seu ou da sua família. Espere que ele resolva o problema de todos. Até porque o município, ele é responsável pela saúde básica. Então, se o município oferecer um saneamento, né, que acho que saneamento é Estado, se o município oferecer a saúde básica desde o início da tenra-idade, tá, nós não vamos ter o problema que nós temos hoje de saúde, que se agrava, porque a saúde básica é deixada de lado por conta desses viés que nós acabamos de colocando aqui. Então, a importância do vereador, nesse momento, do meu ponto de vista, ela é muito mais importante que a de um deputado. Porque o vereador está junto do município, está junto do cidadão. O deputado, ele é estadual, né? E o vereador, ele consegue ter essa abrangência de leis que possam vir a beneficiar o cidadão no cumprimento das suas obrigações e no dever do município. Eu vejo dessa forma. Apesar de, às vezes, eu me exceder, né? Mas eu vejo de uma forma conciliatória e não de uma forma pejorativa. E acredito muito que, né, nessa nova eleição, nessa eleição que haverá para vereadores, nós possamos ter vários professores Vladimir com essa intenção, com essa participação, com essa visão conciliatória, né, para que realmente a gente consiga, a partir de agora, a trazer, no meu caso especificamente, estou ligado à saúde, né, trazer uma saúde básica, boa, de qualidade, para o cidadão, para que aquela criança ela inicie a vida dela com saúde e siga, para que ela não tenha que precisar do sistema de saúde no seu momento pior, quando a pessoa está cheia de agravantes. Eu penso dessa forma, mas enfim. Como a gente costuma dizer, Cabral, no jargão dos segureis, né, fazer a medicina preventiva e a medicina curativa, né? E as nossas
ferramentas de saúde no município, elas possam atuar de forma mais ampla, atuando na prevenção do que na própria cura. Né? Transferir a você, suas considerações finais, o papel que o próximo da cidade de São Paulo pode auxiliar na gestão desses conselhos, né? E de que forma se fará presente esse sistema funcionar melhor. Cabral e Carlos, eu falo para você assim, pela minha experiência em participar dos conselhos, como representante da subprefeitura. Eu, quando ia nos consegues, o Cabral conhece os consegues, Conselho de Segurança, quando eu ia no Conselho Gestor, participar com eles, quando eu dirigia o Conselho Participativo, quando eu dirigia o CADES, Conselho de Meio Ambiente, grande parte dessas reuniões era período noturno e dia de semana, onde o conselheiro ia, muitas vezes, sem jantar, ele tinha sua dificuldade durante o dia de trabalho, ou era uma dona de casa, claro, os conselhos ali da UBS ao longo do dia, ou quando tinha os eventos organizados por eles de sábado e domingo. É um patriota, realmente um cara que tem amor ao que faz. E falo isso com toda certeza, porque eu participei. Aliás, muitas vezes nós lanchávamos, então alguém levava um lanchinho, nós participávamos todos juntos. Tamanha é a interação, o amor que esse povo tem por mudar o seu país. Esses são os patriotas. Então não tem como ser diferente. Eu, como vereador, eu não posso agir diferente, porque eu estive na frente com eles. São trabalhos complementares. Tem que ter a participação do município, do prefeito, do subprefeito, tem que ter a participação do munícipe, e aí eu te falo, muito embora eu tenha descrito todas as qualidades, ainda tem pouco números. Nós temos que ter os conselhos recheados de pessoas. Tem que ter um atrativo para que eles participem, para que mudem essa situação do seu bairro e da cidade de São Paulo. E, por outro lado, nós temos que ter a participação do vereador, que aí o meu gabinete vai estar aberto para os conselhos, porque é o que eu sei fazer, né? É o que eu faço constantemente na minha rotina na subprefeitura, né? Aliás, falo para você, de muitos dos amigos que eram ali também em cargos em comissão, poucos tinham ali paciência de ficar à noite nos conselhos, porque o nosso conselho era à noite, Cabral. Então, você imagina, nós começávamos muitas vezes às 7 horas, 7h30, e passava do horário, 10h30, 11 horas, nós estávamos lá, porque tamanha discussão que se tem, né? Quando se pega, não tem horário. Então, precisa gostar muito de tudo isso. Tanto o vereador, como o munícipe, enfim, né? Então, o meu papel é fazer a diferença na vida da minha comunidade, da comunidade de modo geral. O vereador tem que estar presente nos conselhos, de uma forma com seu assessor, ou ele estar presente ali, ouvindo as demandas, né? E a gente construir uma cidade melhor, Carlos. Se me permite, todos podem me acompanhar, as minhas propostas. Lá tem o terceiro setor, que a gente fala muito sobre isso. Professor Vladimir SP. Ali você vai encontrar no Facebook, no YouTube, no Twitter, todas as minhas propostas. Então, participe comigo e lembrar que meu número para essa eleição é o 19230. Professor Vladimir, o Novo Norte para São Paulo. E o Instagram também, viu, Carlão? Professor Vladimir, Antônio Cabral, queridíssimos amigos, eu quero muito agradecer aqui a participação de vocês hoje nessa live, que apesar dos probleminhas técnicos, e eu espero que a todos aqueles que nos assistiram hoje tenham a profunda reflexão do que é a importância dos conselhos na nossa cidade, né? Através de pessoas comprometidas com o Cabral e através de um vereador que eu tenho certeza que eleito será, você, Vladimir, para representar a todos esses conselhos e aos nossos munícipes da cidade de São Paulo. Conto com a sua especial atenção a esse trabalho junto aos conselhos e espero que, após a sua eleição, façamos uma live como essa, mas uma live para esclarecer a nova posição que os conselhos vão ter com a sua presença junto à liderança de São Paulo.
Muito obrigado a todos, uma boa noite. E aqueles que puderem acompanhar as redes sociais do professor Vladimir, www.professorvladimirsp.com.br, né? O Facebook, professor Vladimir SP, e também o Instagram com o mesmo título. Sejam muito bem-vindos às nossas redes sociais e agradeço a vocês pela participação. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado. Vocês